Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Como o pastor Jurandir disse, nos conhecemos ontem pessoalmente. Foi uma viagem que nasci em Londrina, sou londrinense de nascimento e cidadão do mundo, um pouco de cada lugar. Mas temos muitos parentes aqui, poucas vezes passamos por aqui e foi uma viagem daquelas assim de última hora. Eu estava em Goiânia, disse para minha esposa, vamos descer para Londrina. Os meus pais também vieram de Campo Grande. Falei, desçam de ônibus, a gente sobe para lá de carro. Então, estamos aproveitando aqui 4 dias em Londrina, revendo o máximo de parentes, tendo momentos em família. E eu louvo a Deus. Obrigado, pastor Jandir, pastor Marciana, por esse privilégio de estar com vocês, de caminharmos juntos na Rede Inspire. A Rede Inspire é uma rede que conecta pastores e igrejas no Brasil e no mundo. Cuido da parte relacional da rede e sirvo ali ao lado do pastor Carlito Paz na igreja da cidade. Trago a saudação dele para vocês e todos vocês serão muito bem-vindos ali na igreja da cidade. Está 1 hora sem trânsito do aeroporto de Guarulhos, na cidade de São José. A igreja da cidade tem sido um lugar onde tem inspirado o Brasil e o mundo, pastores e líderes, voluntários do Brasil e do mundo. Então nós recebemos muita gente e será uma alegria muito grande recebê-los ali também a qualquer momento. Nós ficamos muito felizes em tê-los conosco naquela casa. Que Deus continue abençoando esse lugar. Sou casado com a Andréia há 32 anos, temos 3 filhos. Nossos filhos estão espalhados pela face da terra. No ano de 2000, nós saímos do Brasil para sermos missionários no interior de Portugal, numa cidade pequena, 2 horas de Lisboa, numa comunidade portuguesa. Ficamos lá 7 anos e meio servindo ao Senhor. Depois Deus nos levou para o norte da Alemanha para plantar uma comunidade. Chegamos na Alemanha sem falar sim e não em alemão, com uma palavra, com a cara, com a fé, com a coragem, uma palavra que Deus disse, vai porque eu estou com vocês, e o Senhor nos abençoou. Ficamos lá 16 anos, plantamos uma comunidade, e a nossa filha mais velha, casada, temos uma netinha também de 2 aninhos, são os pastores da nossa igreja. Em abril de 24, nós transicionamos a igreja para eles. Nosso filho do meio, 29 anos, casado com a nossa norinha, moram em Orlando, ela é de lá. E o mais novo, 24 anos, nasceu em Portugal, cresceu na Alemanha, ficou 1 ano no Brasil e escolheu morar em Orlando também. Então, a nossa família está espalhada pela face da terra e nós louvamos a Deus por poder servirmos ao Senhor de volta ao Brasil depois de 23 anos, na Rede Inspire. Temos vivido experiências tremendas. 2025 foi o primeiro ano que nós passamos, depois de tantos anos fora, inteiro no Brasil. Foi um ano intenso e por causa da Rede Inspire nós viajamos o tempo todo e é muito interessante ver como o reino de Deus se move, nas suas multiformas graça de ser, da graça de Deus de ser, em todo tipo de igrejas, grandes, pequenas, cidade grande, igreja do interior, igreja da Zona Sul, igreja da Zona Norte, igreja da comunidade. E eu posso dizer uma coisa para vocês, a igreja do Senhor, ela está viva, ela está pujante e ela está avançando. Amém? E que Deus continue abençoando o pastor Jurandir, o pastor Marcelo nesta casa, que este lugar aqui não seja um lugar de se frequentar, mas seja um lugar em Londrina para se pertencer. E a nossa oração como Rede Inspire, Igreja da Cidade, é que 2026 seja um ano de crescimento para vocês, um ano de salvação, um ano de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Quero deixar aqui um versículo para vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o verso 23, em poucos minutos, uma breve reflexão. Poderia fazer uma pergunta antes de ler o texto: como está a sensibilidade do nosso coração? Como está a sensibilidade do nosso coração? E Atos, capítulo 7, verso 23, diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração, está falando de Moisés, ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Aos 40 anos, ele amanheceu no palácio. Todos conhecem a história de Moisés. Foi criado como filho da filha de Faraó. Era mais um dia normal na rotina do filho de Faraó. Moisés, alguém da nobreza no Egito, alguém da alta sociedade, com muitos compromissos, uma agenda cheia.
E eu não sei, querido, se foi quando ele acordou ou quando ele estava sentado à mesa para tomar café. Em algum momento daquela, talvez manhã ou daquele dia, diz o texto, e eu gosto dessa tradução, veio um desejo, e veio-lhe ao coração o desejo de ir visitar os seus irmãos. E quando eu penso nisso, pastor Jurandir, eu penso que é interessante nós avaliarmos como está a sensibilidade do nosso coração. Quando eu olho para esse texto, você vai perceber que não teve uma palavra profética para ele. Para os mais pentecostais, aquele famoso, eis que te digo. Conhece isso? Já viu aquelas, algumas denominações que nós chamamos com todo carinho e respeito, a irmã do coque, e que não seja só as irmãs do coque, nós também, homens, sejamos homens do coque, homens de oração. Entende essa expressão quando a gente se referia à irmã de oração, que vinha marchando? Não teve nada disso, ele estava tranquilo, e diz o texto, veio-lhe ao coração, não teve um eis que te digo, não teve um arrepio, não teve trovões, não teve raios, não teve fumaça e não teve anjo, diz o texto, veio-lhe ao coração. Um sentimento. Quantas vezes nós ignoramos os sentimentos que vêm ao coração? Quantas vezes nós ignoramos algo que vem muito forte e a gente fica pensando, isso aqui não é de Deus, é do meu coração. Olha só, veio-lhe ao coração. E o que eu penso para nós, pastor Jurandir? Um dos nossos desafios em 2026 como igreja de Jesus, independentemente da denominação, o nosso maior desafio em 2026, sabe qual que é? É amadurecer sem perder a sensibilidade à voz de Deus. Porque é impressionante, com o passar do tempo, muitas vezes nós vamos ficando mais experientes, vamos ficando com uma casca grossa, um coração meio endurecido, uma pele grossa, por causa das situações da vida, e nós vamos perdendo a sensibilidade. O nosso desafio em 2026 é amadurecer, e precisamos amadurecer em todos os aspectos da vida, inclusive espiritualmente, sem perder a sensibilidade à voz de Deus. Que o meu e o seu coração seja um lugar onde Deus ainda tenha poder de fala, porque o dia que o nosso coração, Deus não tiver alguma coisa para dizer, alguma coisa errada está muito mal. Nós precisamos amadurecer sem perder a sensibilidade. E quando eu penso nisso, eu penso que há muita gente perdendo a sensibilidade hoje em dia, talvez ignorando a voz silenciosa de Deus. Nem sempre Deus vai bradar, nem sempre vai dar um arrepio, irmão, nem sempre vai ter um eis que te digo, nem sempre vai aparecer um anjo, nem sempre vai haver trovões, mas a voz silenciosa de Deus, ela vai estar sempre presente. Que Deus nos ajude a não perdermos essa sensibilidade. O que o Senhor está soprando ao nosso coração? Deus tem um plano para esta casa em 2026. E nosso coração precisa estar sensível e perguntando, o que Deus tem para esta família espiritual em Londrina? Qual é o próximo passo? Quais são as movimentações do Espírito? O problema é que quando nós focamos só no espetacular, nós perdemos o sobrenatural de Deus que age através do natural. Irmão, não teve nada espetacular naquela manhã no palácio, só um desejo. Veio-lhe ao coração um desejo. Em outra tradução diz, ele sentiu vontade. Já parou para perceber que muitas vezes Deus está falando conosco há muito tempo e a gente está esperando algo muito espetacular, um trovão, um raio, uma visão, e Deus está ali trazendo um sentimento o tempo todo e a gente está ignorando. Que o meu coração e o seu coração em 2026 seja um lugar sensível à voz de Deus. Olha como que Deus age, o sobrenatural no natural. Quer vinho? Encha as talhas de água. Mas pastor, eu estou esperando o vinho para a festa. E Jesus diz, encha as talhas de água. Às vezes a gente quer o milagre do vinho, mas não quer fazer o simples, o básico, o natural. Às vezes nós queremos viver o extraordinário, mas nós ignoramos os passos normais. Quer vinho? Encha as talhas de água. Você quer um milagre? Ouça, é interessante isso. Quer ficar curado? Naamã, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ah, mas eu esperava que o profeta ia vir. Um tapete vermelho, sabe? Uma comitiva de frente, ia tocar nas minhas feridas, ia levantar uma voz, a mão ao céu. Irmão, o profeta nem as caras deu. Manda dizer para ele lá mergulhar no rio. Ele ficou indignado. Quantas vezes nós somos frustrados por causa da nossa própria expectativa e perdemos o sobrenatural de Deus? Quer pescar o peixe?
Faz o que Jesus manda, jogue a rede do lado direito. Mas eu já pesquei a noite inteira, não interessa. Jogue de novo pela palavra do Senhor. Entende isso, querido? Quer ter uma experiência nova com Deus? Faça como Filipe, que estava no meio de um avivamento tremendo em Samaria. E Deus falou para ele, sai daqui e vai lá para a banda do deserto. Não tem ninguém lá, vai para lá. E ele teve uma experiência espetacular. Pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade, ele diz o seguinte: a vida cristã só não dará certo para quem vive ela de forma superficial. Eu creio que 2026 é um ano de águas profundas, um ano de buscarmos mais o Senhor, de alinharmos o nosso coração. E eu quero terminar dizendo isso aqui, que o nosso tempo de casa, que é uma bênção termos tempo de casa, que a nossa expertise, que a nossa sabedoria, que tudo aquilo que nós somos e temos, não nos afaste daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu vou dizer para você e concluo, o que Deus quer fazer é grande, é maravilhoso, não é pequeno, não é pouca coisa. E pode acreditar, queridos, esta casa, esta família espiritual, vocês são a resposta que Londrina precisa. As respostas que Londrina precisa não está na prefeitura, não está no governador do estado, não está em ninguém ou instituição. A resposta que os moradores dessa cidade precisam está sentada ao seu lado. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Não sei se você pode dizer isso para quem está ao seu lado, para perto de você. Ei, você é a resposta de Deus para essa cidade. Na próxima vez, e eu termino aqui agradecendo, pastor Jandir, essa oportunidade. Na próxima vez que vir um sentimento ao seu coração, avalie, porque esse sentimento pode não ser algo seu, pode ser Deus direcionando por um tempo profético na sua vida. Moisés não sabia, mas naquela manhã, quando ele saiu pelo palácio, era a última vez que ele ia passar tranquilamente pelos portões do palácio, porque a partir daquela saída, por causa de um sentimento, nunca mais a história seria a mesma, na vida dele e na vida de um povo. O chamado de Moisés não começou lá na sarça pegando fogo aos 80 anos, quando ele tirou a sandália. Começou aos 40, quando ele não teve nada sobrenatural acontecendo. Apenas um sentimento, uma vontade de ir visitar os irmãos. Na próxima vez, querido, não ignore um sentimento que Deus traga ao seu coração. Esse sentimento pode traçar um novo destino profético, não só para você, mas para vidas, para as pessoas. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente aqui neste lugar. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.